Olá, meus amores, Pro Maria de volta aqui para vocês em mais um momento nosso, meu, seu, né? Juntinhos aqui, sempre lado a lado. Pois é, vamos começar mais uma aula, mais um momento de conhecimento. E essa aula tá muito gostosinha, tá, gente? Bom, mas antes de qualquer coisa, não vamos esquecer do quê, né? Que a Pro sempre está passando aqui para lembrar. Curtir, comentar, compartilhar nos nossos vídeos e principalmente fazer o quê? Quem ainda não fez, se inscrever lá no canal da Seduc. Pois é, dá uma passadinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre que a Seduc compartilhar alguma coisa, você vai ser o primeiro a saber, porque vai chegar aquela notificaçãozinha lá também. Pois é, vamos começar aqui o nosso quase que não sai, a nossa aula, no nosso momento de conhecimento. Eu fiquei meio que indecisa entre nosso ou nossa, mas é nossa aula e o nosso momento de conhecimento. Vamos lá, para colocar aqui o slide. Vamos lá, deixa ele aparecer, apareceu. Né? E mais, né? Momentos aí do nosso Educação para a Vida. O tema nesse nosso momento de hoje é Eu Sou Criativo, né? A nossa aula é de número 4. E eu vou perguntar para vocês são criativos? E o que de fato seria, né? O ser criativo. Quando a gente pensa em criatividade, automaticamente a gente pensa em pintar, desenhar, em fazer alguma coisa correlacionado aí às artes. Mas será que ser criativo é apenas isso? Vamos pensar aí sobre isso, né, no decorrer aqui da nossa aula. E vamos começar com essa animação muito fofa aí, na indicação aí da nossa Pro Vanessa, lá do 5º ano, que indicou esse vídeo para a Pro Maria, e eu me diverti bastante, ri horrores, e vamos tentar aí encontrar a criatividade. Será que esse porquinho aí, porque na verdade o porquinho ele quer o biscoito, mas será que ele tem criatividade, não tem criatividade? Será que a criatividade de fato ela está atrelada aí apenas às artes? Vamos ver? Vem comigo e vamos assistir. E aí, vocês acham que ele teve criatividade aí, né, ao tentar alcançar o biscoito? A criatividade dele funcionou? Precisava de mais alguma coisa? E aí, durante o nosso dia a dia, né, temos criatividade
só com as artes, ou a gente tem criatividade com várias coisas, né? Criatividade quando a gente vai fazer uma atividade, quando a gente vai ali, né? Arrumar alguma coisa para procurar algum espaço no quarto, ao arrumar a nossa mochila. E aí, a criatividade faz ou não faz parte aí, né, de várias atividades no nosso dia a dia? Você se considera uma pessoa criativa depois de dar uma olhada aí nesse vídeo? Sim ou não? Eu me considero uma pessoa criativa porque eu estou sempre dando um jeitinho, uma coisa aqui, outra ali. Bom, mas, né, a Pro tem para perguntar para vocês o seguinte: se vocês se acham criativos, o que de fato, né, é esse ser criativo? É inventar? É arranjar maneiras? É saber combinar uma cor? É inventar alguma coisa? Será que isso é ser criativo? Pois é, na nossa aula de hoje, no nosso momento de conhecimento, vamos descobrindo aí aos poucos o que é ser criativo, né? E vocês vão perceber que existem várias maneiras de ser criativo. O porquinho ali, né? Ele foi criativo, né? A prova vai fazer uma contação de história para vocês daqui a pouco, vocês vão perceber aí a criatividade e vão perceber que ser criativo está em tudo. Até quando falta alguma coisa ali, né? Para aquela receita que a gente está fazendo aí, ó, dá aquela ideia de posso utilizar tal coisa. Durante as aulas aqui acontecem várias coisas que vocês acabam não vendo, né? Mas que a gente precisa da criatividade para conseguir, né, resolver a situação rapidinho. E vamos aqui descobrindo aos poucos sobre tudo isso aí. Vamos lá. Bom, agora é a hora da história. É hora aí da história. Vamos lá? Sopa de Pedra, né, de Ana Maria Machado. Bom, vocês já ouviram falar sobre uma sopa de pedra? Será que dá para a gente comer, né? Uma sopa de pedra? Bom, recentemente tem um digital influencer aí que aparece no Instagram que faz comentários, todo mundo deve saber quem é, que faz comentários aí, né, sobre comida. E recentemente eu percebi que os orientais estão fazendo muita coisa que colocam as pedras ali, mas obviamente que ninguém come pedra, né? Até porque não teria nem como você mastigar. Né? Mas vamos lá, o que seria essa sopa de pedra? Tá todo mundo atento aí? Sentou, organizou, porque a gente agora vem o quê? Lá vem história. Vamos lá. Bom, olha só, imaginou essa sopa de pedra aí? Vamos começar a usar a criatividade para a gente pensar nisso aí. Olha, e essa? Parece interessante? Será que daria para a gente comer essa sopa de pedra? E aí, vamos lá. Um dia, Pedro Malazarte, né, vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão duro. Bom, sou um pobre viajante, faminto, cansado. Venho andando de muito longe, há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites e 3 horas. Pare com isso e diga logo o que quer. Interrompeu a mulher. É que eu estou com fome. Bom, será que a senhora, assim, né, poderia me ajudar? Não tem nada de comer nesta casa. Foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, olhou, viu um curral cheio de vacas, um galinheiro cheio de galinhas e umas gaiolas cheias de coelho, um chiqueiro cheio de porcos, uma horta, gente, muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de fruta e um milharal viçoso e uma roça de mandioca. Olha só, imagine, será, gente, que não tinha comida nesse lugar? O que vocês acham? Será que ela estava falando a verdade? Será que ela estava mentindo? Bom, se ela estava mentindo, será que é certo mentir? Vamos descobrir. Bom, não. A senhora me entendeu mal. Eu não preciso de comida, não. Eu só queria uma panela emprestada e um pouco d'água. Se a senhora me deixar usar o seu fogão, eu já estou satisfeito. Porque aqui no chão tem muitas pedras. E isso, minha querida, me basta. Eu faço uma sopa de pedras maravilhosa. E não preciso de mais nada. Eu já fico, de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar.
Então, deixou meio de má vontade, né? Porque vocês perceberam que ela não era muito simpática, mas ela foi lá e deixou. Ela só repetiu: sopa de pedra. Sopa de pedra. Tá bom. Bom, é isso mesmo, disse ele, se abaixando para, catar as pedras. Foi pegando uma lá do chão. Com essa pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante mesmo é lavar bem, esfregar bem esfregadinho e deixar ela bem limpa antes de botar na panela. Malassarte, então, tratou de lavar bem a pedra, como disse. Em seguida, encheu a panela com água, pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou, e disse: até que não está ruim. Só não vai ficar boa mesmo de verdade porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tenho e lhe dou uma pitada. Ótimo. Com um pouquinho de cebola e alho fica melhor ainda. Não seja por isso não, disse ela. Eu lhe arrumo. Bom, e um temperinho verde, de horta? Será que não tem não? Dá um gostinho assim, especial na sopa. Vá lá, não é por isso que a sua sopa vai ficar sem gosto. A velha foi pegar tudo o que Pedro Malassarte pediu e voltou depressa para o lado dele. Estava, gente, louca de curiosidade para aprender a fazer, né, aquela sopa. Podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com a sopa feita de pedra e água, com certeza ela, que pão duro, mão de vaca, ela ia economizar muito daí por diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando, porque logo que Pedro jogou os ingredientes na panela e deu uma mexida, ele tornou a provar e fez uma cara de que estava em dúvida. O que foi? Perguntou a mulher. Não sei bem. Parece assim, sabe? Que falta alguma coisa nesse caldo. Está assim faltando, não sei. Talvez um pedaço de carne, não sei, um pedaço assim de linguiça. Bom, não seja por isso, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha, né? Foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne, outro de paio e uma linguiça. Malassarte jogou tudo dentro da panela, deixou cozinhar mais um pouco, então respirou fundo. Está começando a ficar cheirosa, não acha? É mesmo, concordou a velha interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, mas sempre fica melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar. Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, uma batatinha. Mas isso não é mesmo muito importante. A senhora não acha? É só aparência. A mulher louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa foi dizendo: não seja por isso. Vou ali na horta buscar agora. Voltou carregada, assim, cheia de coisa, de tudo que ele pediu. E mais um nabo, 2 machiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho. Até, gente, uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava a ficar olhando. Tratava de ajudar mesmo para andar depressa. E também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Por isso, foi logo lavando todas as verduras para tirar a terra e deixá-las bem limpas. Descascou o que era de descascar e foi passando para Pedro, que cortava e jogava na panela. E o fogo, ia esquentando, e a água, ia fervendo, e a sopa, a gente ia só borbulhando. Os dois esperavam, sentindo aquele cheiro ótimo. De vez em quando, Malassarte provava e suspirava.
está ficando gostosa. Está mesmo um cheiro delicioso, concordava a velha. Daí a pouco, ele provou de novo e concluiu. Pronto, agora está perfeita. Uma delícia, é só tomar. A velha trouxe 2 pratos fundos e ele serviu. Ela ficou olhando para ver o que ele fazia com as pedras. Mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a mulher. Bom, as pedras, a gente joga fora. Bom, agora, né, depois de passar aí por essa contação de histórias, a Pró, né, vamos conversar, e a Pró vai conversar com vocês sobre essa história. Será que Pedro Malazarte, ele utilizou aí a criatividade para conseguir convencer aquela velha a fazer a sopa? E aí ele foi o que? Olha, contornando a situação. O que faz a gente perceber que criatividade, gente, não está apenas atrelada, né, como a gente pensa aí, de uma forma equivocada, apenas a área das artes, né? Só pintar, desenhar. Não, está atrelada aí a muita coisa. Então, o porquinho, quando tenta pegar o biscoito lá, né? Ele está usando o quê? A criatividade. Então, ele tenta, por diversos artifícios, né, pegar o biscoitinho e, né, agora, Pedro Malazarte faz o quê? Ele convence ali a mulher, ele está com fome, e aí ele percebe que ele não vai conseguir, de qualquer maneira, convencer, e ele usa a criatividade. E aí ele começa a fazer o quê? A tal sopa de pedras. E a gente sabe que sopa de pedra não existe. Ele usou aquele artifício e começou a pedir as outras coisas, e foram as outras coisas que, de fato, aí fizeram o quê? A sopa. Vamos lá. Bom, vamos falar sobre imaginação e criatividade, né? Quando a prova lá no início colocou assim, olha, o que o tema seria eu sou criativo. Mas você sabe qual seria aí a diferença entre imaginação e criatividade? Consegue pensar aí qual seria a diferença aí entre essas duas coisas? Pois é. Como qualquer caixa de ferramentas, as nossas mentes possuem disponíveis uma variedade de instrumentos para usarmos sempre quando for preciso. Então, quando o Malazarte chega lá na casa da velha, né, que começa, né, ele percebe que ela não vai alimentar, ele começa o quê? Utilizar a criatividade dele para se alimentar. E qual foi a criatividade dele? Recolher aquelas pedras, ele abaixou ali, né? E pegou as pedras no chão. O porquinho, ele queria o quê? Também estava com fome, assim como o Malazarte. Ele queria os biscoitos, e aí ele se deu conta de que ele precisava de algum artifício justamente para conseguir pegar o biscoito. E aí ele vai o quê? Utilizando a criatividade. Com o Malazarte deu certo, com o porquinho lá não deu lá tanto certo assim. Mas em ambas as situações é nítido e a gente consegue perceber que, né, os dois personagens eles conseguem aí utilizar a criatividade. E essa criatividade vem de onde? Olha, de nossa mente. Né? E a nossa mente, como diz aí o texto que a Pró trouxe para vocês, é uma caixa de ferramentas e ela possui o quê? Uma variedade de instrumentos. Bom, a imaginação, ela, obviamente, imaginação e criatividade, a priori a gente pode, não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A imaginação é sobre ver o impossível ou o irreal. Quando a Pró falou, né, de se criar um brinquedo, né, quando a gente estava falando dos direitos de brincar, podemos utilizar o quê? A criatividade para fazer o brinquedo. Mas a gente vai utilizar a imaginação para quê? Para brincar. Então, por exemplo, eu posso pegar essa garrafa aqui, ó, usar a minha imaginação e pensar que ela é um avião, um foguete. Então, eu utilizei a minha imaginação. E a minha criatividade, se eu pego, por exemplo, um copo e transformo esse copo em outra coisa, eu precisei o quê? Utilizar a minha criatividade. Mas eu separo as duas uma da outra, uma coisa, não. Elas podem andar lado a lado, mas não quer dizer que você, eu tenho criatividade, eu tenho que ter a imaginação. Não, eu posso ter uma coisa separada da outra, mas as duas também andam o quê? Meio que lado a lado, certo? Bom, criatividade, olha só, é sobre usar a imaginação
para liberar o quê? O potencial das ideias existentes, com o objetivo de criar novas e valiosas ideias. Então, o que é que eu tenho aqui? Olha, novas e valiosas ideias que podem, né, surgir aí, ó, dessa junção da criatividade com a imaginação. Então, eu disse para vocês, né, nas aulas passadas, nos nossos encontros passados, que eu gosto muito de costurar, de fazer artesanato. Quando a prova é construir uma peça, eu paro, né, a pessoa me encomendou alguma coisa, eu paro e penso como eu posso fazer aquilo. Eu vou, ó, utilizando a criatividade. Mas no momento que eu parei ali para pensar, eu comecei a utilizar o que? A minha imaginação. Né? Eu comecei a imaginar como eu poderia fazer aquilo. Bom, apesar de serem dois temas distintos, como a Pro falou com vocês, a imaginação e a criatividade são indivisíveis. Ó, como a Pro também disse, elas caminham como de mãozinhas dadas, né? E nos acompanham ao longo de toda a vida. Então, a imaginação e a criatividade são coisas diferentes, mas elas andam o quê? Lado a lado. Bom, se somos capazes de sentir, somos capazes de criar. Então, se eu posso sentir as coisas, eu posso o quê? Criar. E aí a Pro trouxe uma imagem de uma menina que está aí com um drone, que obviamente foi uma invenção, e aí existem aí os inventores, né, mirins. Mas Pro, eu não sou um inventor, então eu não tenho criatividade dentro da sua casa. Você pode criar várias coisas, você pode criar um jogo, você pode criar um brinquedo, você pode criar uma roupa aí para os seus bonecos, você pode criar uma brincadeira, você pode criar um livro. Então, tudo isso é criar. Existe aí esse processo, né, de criação. Vamos lá. Emoção e criatividade estão ligadas, né, de modo diferente. Em princípio, as experiências emocionais das pessoas podem ser um motor de produção criativa. Então, eu preciso aí das emoções, porque elas vão estar ligadas, né, a esse processo de criatividade, de emoção e criatividade. Né, essas experiências. Então, eu posso me sentir mais seguro para criar quando eu estou feliz. Né? As pessoas que criam aí as músicas apaixonadas, músicas que a gente escuta e fiquei triste e tal, é justamente por conta desse processo criativo. E aquilo que a gente sente está interligado, né? É justamente a esse processo de criar as coisas, né? Então, alguns estudos dizem que o ser humano ele cria mais coisas quando ele está feliz, né? As pinturas, a literatura, os desenhos podem trazer à tona emoções de tristeza, alegria, raiva, dependendo aí da emoção do autor. Então, às vezes, a gente olha um quadro e pensa, poxa, fiquei triste. A gente olha uma pintura, como eu estou feliz. Poxa, que energia. As cores que a gente utiliza, tudo isso aí transmite o quê? Emoção e sentimento, certo? Bom, os estados emocionais têm um efeito particular na criatividade, que vai mudar aí de uma pessoa para outra, dependendo do nível de atenção e da intensidade emocional. Então, os estados emocionais, eles, como a Pro disse para vocês, eles têm o quê? Uma ligação direta, e olha só, com a criatividade, tem esse efeito particular. Como assim, Pro? Não entendi, efeito particular? Pois é, o estado emocional, ele influencia a criatividade. Então, tem dias que eu acordo e que eu não quero produzir, eu não consigo. Por quê? Porque às vezes eu estou cansada, a mente da gente cansa, eu não estou em um dia bacana, eu posso estar um pouquinho triste. E tem dias que eu estou absolutamente feliz e estou eufórica, conversando pelos cotovelos, que eu também não consigo produzir. Por quê? Porque eu estou tão acelerada que eu não consigo, desse momento onde o meu corpo se acalma para conseguir produzir. Já tenho, isso é a Pro Maria. Lembra quando a gente falou, olha, cada pessoa, um universo, cada pessoa vai ter aí, né, o seu posicionamento, a sua postura? Exatamente. A mesma coisa aí são as
essa parte da criação é essa parte da criatividade, né? Cada pessoa vai ter essa questão da criatividade desenvolvida de uma maneira diferente. Outras vão conseguir ser muito absurdamente criativas e outras nem tanto. E tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque as pessoas, elas são diferentes. Lembra que a gente falou, olha, ainda bem que as pessoas são diferentes, porque ia ser chato pra caramba se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse a mesma criatividade, pensasse nas mesmas coisas, a gente já tá naquele loop infinito, né? Mas vamos continuar aqui. Bom, a Pro, né, trouxe algumas informações sobre, né, as emoções que nós podemos ter. Né? Quais são as emoções que eu posso ter? E à medida que a Pro for passando aí, eu gostaria que vocês começassem a pensar, pô, quando eu estou assim, eu consigo ser criativo, eu consigo utilizar a minha imaginação, quando é que eu funciono melhor, né? Quando é que as coisas acontecem, né? Como é que eu me sinto quando eu estou assim? Já passei por isso? Primeiro, gratidão. O que é gratidão? Né? A pessoa fez alguma coisa para a gente fica grato. Né, agradecido. E aí essa gratidão é você, olha, reconhecer que aquela pessoa te ajudou em um determinado momento, que ela foi importante para você. Vamos a outro, né? A vergonha. Geralmente a vergonha vem, né, gente, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente não se sente confortável no meio de determinadas pessoas. Não, eu estou com vergonha. Algumas pessoas, né, por mais que sejam aí criativas, elas não conseguem falar em público e está tudo bem. É uma coisa que pode ser trabalhada, que pode passar, né? Mas tem pessoas que realmente sentem vergonha aí, né, de estar em público e está tranquilo. E outras pessoas sentem vergonha quando fazem aí alguma coisa de errado. Vamos à próxima? Felicidade. É uma bem constante, né? Uma emoção aí bem constante, né? Quando acontece uma coisa boa, a gente fica, tô feliz, né? Tô de bem com a vida, tô animado, tô contente. Então, essa aí é a felicidade. E que ela reine aí, né? Na vida de vocês. Qual outra? O medo. Já sentiram medo? Eu sinto medo, por exemplo. Eu tenho medo de alguns animais, né? Não sou uma pessoa muito chegada a escuro, não. Eu tenho um pouco de medo. Assim, eu não gosto porque você não está conseguindo visualizar. E tá tudo bem. Tem gente que não tem, que tem medo de outras coisas que eu não tenho. Né? Tem gente que tem medo de barata, eu não tenho. Tem gente que tem medo de cachorro, eu não tenho. Eu tenho medo de cavalo, por exemplo. Morro de medo de cavalo. Tenho medo de cobra. E assim vai. Cada um vai ter medo sobre alguma coisa. Né, sobre alguma situação, sobre alguma circunstância. E qual é a parte bacana? Você conversar com o seu responsável sobre aquilo que te dá medo. Porque quando a gente bota para fora, quando a gente externa, a outra pessoa começa a ter o quê? Olha, compreensão daquilo, né, que a gente tem. Vamos lá, alívio, né? Quando é que a gente sente alívio? Às vezes quando a gente conclui alguma coisa, né? Quando alguma coisa deu certo. Ou quando a gente acha também que a gente quebrou determinada coisa, daquele alívio, não é isso? Bom, vamos para a próxima. Saudade, né? A saudade bate quando a gente, de uma pessoa, de um momento, de um lugar, de um objeto, né? Você sente falta daquilo ali. Raiva, né? Você está ali chateado e vem a raiva, né? Ciúme. Quem aí já teve ciúme? Ciúme da mãe, ciúme do pai, do responsável, do dindo, do amiguinho. Quem aí já teve ciúme, né? Acredito que quase todos vocês aí já passaram por essa emoção, né? Do ter ciúme. Vamos lá, inveja não é uma emoção bacana, né? Você querer ter o que o outro tem, ó. Vamos lá? Admiração. Você gostou tanto que, ó, você, poxa, velho, como eu admiro aquela pessoa, como eu admiro, né, determinada ação, né, força de vontade. Bom, e aí, né, estamos chegando aí ao final, a Pro quer saber qual a relação aí que essas emoções trazem aí para você com a sua criatividade. Vamos pensar aí, o que é a raiva, o que é a alegria, o que é a inveja,
né? O que é admiração, a gratidão, qual a relação que essas emoções aí, né, têm com a criatividade. Quando é que você se sente mais criativo? Pense aí, escreve aqui embaixo nos comentários. Infelizmente, né, a nossa aula está chegando ao final e fica o nosso recadinho aí. Lavem as mãos, né? Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se cuidem, se protejam. E até o nosso próximo encontro. Sintam-se aí todos abraçados e beijados e, né, vocês já sabem, até a próxima. Um beijo enorme para vocês.